2024 marcou os 40 anos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. 4 décadas de resistência, conquistas e desafios na luta pela reforma agrária no Brasil. Celebrado com festivais, debates e ações de solidariedade, reforçaram a centralidade da luta pela terra em um país que ainda convive com desigualdades e fome. Que esse ano de 2024, ele foi um ano, tem sido um ano, porque não terminou ainda, claro, muito especial para o MST. Esse foi o ano em que a gente demarcou a comemoração dos nossos 40 anos, então desde janeiro a gente está nesse marco de ter concretizado, ainda que seja contraditório isso, porque há um movimento nesse período recente da democracia brasileira em luta pela reforma agrária há 40 anos, falando sobre uma questão de mais de 500 anos no nosso país, que é a questão agrária, que é a questão fundiária, que é a mãe de todas as injustiças do nosso país. De outro lado, para nós é importante ter alcançado esse marco, porque nos demonstra, de fato, uma longevidade, uma capacidade de poder estabelecer um diálogo profundo e permanente com a sociedade brasileira, no sentido de dizer que a reforma agrária, ela de fato é uma questão importante, necessária de ser debatida e resolvida dentro da nossa sociedade. Então foi um ano de muita simbologia, de muitas lutas, de muitas retomadas de debates internos dentro do movimento, mas também de restabelecer muitos debates com a sociedade, especialmente a partir das nossas ferramentas de organização e de luta, que são as nossas feiras, que são as nossas ocupações, que são as ocupações e as consolidações dos nossos territórios de reforma agrária, os nossos acampamentos e assentamentos. Então, um ano de bastante intensidade de atividades, onde a gente pôde, em especial, é claro, com essa situação que a gente vivenciou no Rio Grande do Sul, reafirmar valores importantes como o valor da solidariedade, desse cuidado com as pessoas, mas também, como o João Paulo já comentou, outros valores que para nós são fundamentais e pilares da reforma agrária popular, como é o tema do internacionalismo e esse compromisso efetivo do MST com a construção de um programa de reforma agrária popular e com a democracia no Brasil. Mas nem tudo foi celebração. Tragédias climáticas, como as fortes chuvas do Rio Grande do Sul, afetaram mais de 400 famílias assentadas, expondo a necessidade de políticas públicas mais robustas para enfrentar as crises ambientais. Para nós, o que é fundamental? O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele surge concretamente por uma demanda de ter uma pasta do governo para falar sobre a reforma agrária. Ele surge lá no governo Fernando Henrique Cardoso, após um processo terrível de criminalização, de violência, de massacres, e ele surge exatamente para tratar com ênfase a questão da questão agrária no Brasil. Então, para nós, isso é muito fundamental. Se não há um comprometimento, uma concepção, uma solidez, uma unidade de ação em relação à reforma agrária, não faz sentido de ter um ministério, ou um ministro, ou quem seja, uma equipe cuidando dessa pasta. Então, para nós isso é central. Um governo comprometido com a reforma agrária, recriando um ministério tão fundamental para nós que é o MDA, precisa ter um MDA em função de construir, de fato, políticas públicas para o avanço e desenvolvimento da reforma agrária. Então, esse comprometimento para nós é fundamental. Neste segundo ano de governo, a pauta agrária avançou em aspectos como a recomposição orçamentária do INCRA e o acesso ao PRONAF, mas ainda há muito a ser feito, segundo a entidade. Tem uma expectativa do MST que o próximo período o governo possa ajustar o seu ministério para as tarefas possíveis da próxima etapa, ajustar alguns ministros, possivelmente o governo vai ter que fazer substituição e adequar, mas isso é um problema do governo, é um problema nosso. Segundo, ajustar a agenda com um calendário muito curto. Nós temos basicamente 3 semestres. Nós temos um primeiro semestre do ano que vem, que a pauta central vai ser economia, tanto pela direita, tanto por nós e pelo governo. Nós temos um segundo semestre que o governo tem que fazer todas as entregas e o próximo já é eleições. Então nós temos um ano curto, temos praticamente 1 ano e meio só de governo e nós temos que mostrar o 25 para que o nosso governo veio. Por isso, o MST se soma ao apoio incondicional ao governo Lula, ao apoio incondicional a todas as políticas públicas que foram lançadas até agora, mas temos preocupações de que o próximo ano seja melhor do que chegamos até agora. É uma forma nova da gente enfrentar um velho problema.
eu pedi ao Paulo Teixeira que fizesse um levantamento com a ajuda dos governadores, das secretarias que cuidam das terras em cada estado, com o pessoal do INCRA estadual, para a gente ter noção de todas as terras que podiam ser disponibilizadas para assentamento nesse país. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária, mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. Isso sem querer pedir para ninguém deixar de brigar. E agora é a gente distribuindo as terras adequadas para as pessoas adequadas que necessitam produzir. O MST já tem uma agenda de lutas em 2025. Em maio, a Feira da Reforma Agrária apresentará propostas para a COP30, reafirmando o papel central do movimento na luta pela terra e pelo meio ambiente. O MST vai continuar com autonomia ao governo, apoiando o governo. As lutas do movimento, ocupação, manifestações do INCRA, manifestações de rodovia, é da natureza do movimento, não é uma decisão nacional que nós decidimos que vamos ocupar ou não vamos ocupar. É uma decisão coletiva que as famílias decidem no seu local de trabalho para que a gente possa avançar na mobilização. Então, eu estou muito convencido que o ano que vem será de luta. Significa que nós vamos parar de ocupar ou ocupar mais? Não sabemos, mas que será de muita luta, porque o nosso governo é um governo que precisa dialogar com as lutas e nós estamos convencidos que não haverá problema sobre isso. São 40 anos de história que seguem inspirando a luta por um Brasil mais justo e solidário. Do campo para o mundo, o MST reafirma o seu compromisso com a terra, a agroecologia e a justiça social.